Oi, 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 sejam todas bem-vindas aqui ao replay dessa aula maravilhosa. E eu já quero começar com a pergunta: quem aqui quer a sua libido de volta, hein? Porque é isso que eu ouço aqui de todas vocês, direto que a libido sumiu, a libido desapareceu, cadê minha libido, né? Volta, menina! Então, hoje nessa aula, nós vamos sim aprender o que é a libido e como fazer para resgatar isso, não é mesmo? Mas eu já quero ir dando as boas-vindas aqui, ó. Sou Devanilde, boa noite, seja bem-vinda. Já convide mais pessoas para que possam estar junto aqui com a gente nessa aula maravilhosa sobre o despertar da libido, não é mesmo? Porque quem aqui acredita que a libido é somente uma força, uma energia do sexo? Ela não é só isso. Porque quando a libido cai, a libido ela é uma energia de vida, é uma energia que faz a gente ser mais produtiva, mais feminina, mais próspera. Então, assim, ela é uma energia realmente incrível, ela não é só ligada à energia sexual, né? E quando a libido de uma mulher cai, não cai somente a libido, né, da mulher, cai várias outras questões. Deixa eu falar boa noite para todo mundo que entrou aqui, Silvanete, Nilson, Maicon, gratidão, pessoal, que vocês estão aqui comigo. Então, vamos aprender hoje aqui. Como eu estava falando, né? Quando a libido de uma mulher cai, não é somente a energia sexual dela que cai, são várias outras questões, né? Então, essa mulher, ela se sente mal, ela se sente feia, ela se sente esgotada. É isso que eu ouço todos os dias aqui de vocês. Ai, eu não me sinto bem, me sinto feia, me sinto esgotada, não tenho ânimo, não quero que meu marido me toque, né? Eu tô muito cheia de coisa, eu não quero pensar nisso, mas eu quero, de uma certa forma, que essa energia volte para mim, mas parece que eu não tenho forças, parece que a minha vida já tá acabando, que isso não vai ser uma realidade, né? Então muitas mulheres perguntam assim: mas será que realmente isso é possível? Esse milagre existe? Existe sim. Nós podemos resgatar essa energia de vida, viver uma vida plena. A gente tendo ali 40, 50, 60, 70 anos e sermos mulheres plenas, ativas em todos os sentidos da nossa vida, inclusive na questão sexual. Isso é muito possível, sim. Aquele mito que fala que a mulher na menopausa acaba tudo, é o fim da vida, é o fim da vida sexual. Gente, isso é uma mentira e nós vamos aprender isso hoje aqui nessa aula. Olá, Elis, boa noite. Elis sempre está aqui, né? A Marinês, a Rose, gente, gratidão. Então já vão convidando mais mulheres aí para vir aqui aprender com a gente nessa noite. Coisas incríveis sobre libido, o despertar da sua libido. Então, assim, ó, o tema da nossa aula hoje é Ela Voltou, o despertar da libido, e a gente vai aprender sim como desperta essa libido, né? Porque tem algumas questões ali que estão travadas na nossa vida e a gente precisa entender. E alinhando a nossa vida de forma corretamente, ela vai voltar com toda certeza. Roslene, boa noite, seja bem-vinda, você também. Então, assim, ó, hoje eu quero contar para vocês uma verdade que ninguém conta para vocês, né? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece com a mulher, né? Essa questão da libido cair com uma certa idade. Então, assim, muitas me indagam, mas por que será, né? Será que são os filhos, o casamento que perdeu a conexão? Será que é porque eu tô na menopausa? Será que é porque eu usei anticoncepcional? Será que é porque eu usei alguma medicação para ansiedade? Então, a libido, a queda da libido, ela é multifatorial. E nós vamos aprender hoje todos esses fatores aí que faz a libido cair, né? Porque como eu sempre falo, uma mulher cheia de libido, ela cria, gente. Ela é o trabalho flui mais, ela ganha mais dinheiro, ela se sente bem, ela tem disposição para ir fazer atividade física, para cuidar dela, do corpo, do cabelo, da pele. Quem aqui não quer ser uma mulher super bem resolvida, super bonita, super charmosa para ela mesma, não é mesmo? Então, isso tudo a gente vai aprender aqui hoje. Tânia, boa noite. Amandinha, Sandra, Jordane, boa noite, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. É uma honra. E eu já pedi para vocês também. Quem tiver alguma pergunta, pode me fazendo por aqui, que eu vou ficar muito feliz de poder responder, tá bom?
Isso é muito legal, essa interação. Eu gosto muito da interação com vocês. Então, assim, vamos lá. O que que você entende isso, né? Quando você recupera que você perdeu essa libido, quando você recupera isso, você volta a ter vitalidade. E nada melhor que uma mulher que tem essa vitalidade, né? Porque daí ela tá mais disposta para a vida dela, para a vida do esposo, para a vida dos familiares. Ela ganha sabedoria, ela ganha inteligência emocional e isso é fantástico. É uma transformação de vida. Silvana, boa noite, seja bem-vinda você também. Gente, esse barulho que tá aqui é o meu gatinho, viu? Ele vai contar com uns barulhinhos dele aqui hoje. Ele faz umas artes aqui, né? Então eu quero já iniciar com vocês agora falando sobre os 5 ladrões que roubam a sua libido. Vamos lá aprender um pouquinho sobre eles? E daí eu quero que vocês comentem aqui comigo. Qual desses ladrões que tá roubando mais aí a sua libido? Ó, a Rose, né? Eu me sinto muito sem ânimo para fazer as coisas. Realmente, Rose, isso daí é um aspecto mesmo, né? Que você vai sentir. Nós vamos entendendo aqui ao final dessa aula. Eu quero que você me conte qual desses fatores que a gente comentou aqui que você acha que está mais roubando a sua libido. Como eu falei, é multifatorial. Nós vamos entender que não tem uma fórmula mágica, mas sim nós precisamos atuar de forma sistêmica para melhorar a nossa libido, né? Tem pessoas que falam assim para mim: ah, eu usei, quando eu falo do fenogrego, da macaperona, eu usei um mês, não resolveu nada. E não é assim, né? Quando eu falo dos fitoterápicos, a gente tem que usar pelo menos uns 3 meses para aquilo realmente fazer um efeito legal em nós, né? Porque cada corpo ele reage de um jeito. Então, quanto mais você for ali fazendo uso, mais ele vai fazer efeito. Pelo menos 3 meses. Mas o que eu indico? Direto, gente. Eu uso assim bastante fitoterápico, bastante suplemento, direto, sem parar, porque quando a gente para de usar aquilo, se a gente acha assim, ah, um mês não resolveu, aquilo só vai piorando com o tempo. Então, quanto mais a gente nutrir o nosso corpo, né, nossa alma, nosso espírito, melhor a gente vai ficando. Tudo isso a gente vai aprender aqui hoje. Boa noite, Silvana, Valmira, Ney, sejam bem-vindos aqui comigo, tá? Então agora a gente vai aprender sobre os 5 ladrões que roubam a nossa libido. O primeiro dele é aquela rotina exaustiva. A mulher geralmente ela tem uma rotina muito exaustiva, né? Ela trabalha fora, tem filhos, tem a casa para cuidar, a preocupação com os boletos, não é mesmo? A cobrança do marido, ela tem que se cuidar, tem que se arrumar. E a vida vai virando uma rotina, e talvez o marido também não ajuda ela a sair dessa rotina. Então, assim, o que eu ensino para vocês? Não deixe a vida virar uma rotina. Nós, como mulheres, né, nós temos que ser mulheres sábias, não deixar a vida virar uma rotina. Então, sempre buscar coisas novas, né? Por exemplo, em casa, fazer uma comidinha diferente, fazer um jantar diferente em família, na parte também da intimidade, na parte sexual, inovar também, porque quando a nossa relação íntima com o marido ela cai ali na mesmice, né? Sempre naquela mesma hora, naquele mesmo dia, daquele mesmo jeito, naquela mesma posição, então isso vai virando rotina e vai ficando chato, tanto para você quanto para o seu marido. Então, isso que eu sempre falo, gente, inovem. A mulher sábia, ela sabe inovar até isso, nessa parte, e não deixar a vida dela ser rotina. Célia, boa noite. Margarete, Rodrigo, não sei o nome completo aqui. Sejam muito bem-vindos, gente. Vamos já convidando mais pessoas, mais mulheres, para que elas saibam muito mais sobre tudo isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? Que vai ter muito assunto muito legal. Então, rotina. Como que é essa rotina? Faz uma análise aí, que jeito que você vive, né? Nas suas rotinas diárias de trabalho, na sua rotina íntima com o seu marido. Como que é a roupa que você usa com ele, né? É sempre a mesma roupa? É um pijama rasgado? É um pijama desbotado? É uma calcinha furada? É uma calcinha bege? Então, isso aí você tem que ir mudando na sua vida também, tá? Isso é diversificar, inovar, melhorar, sair da rotina, não deixar a rotina virar uma rotina na sua vida. Cláudia, boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Um outro ladrão, vilão, que rouba aí a nossa energia da libido é o estresse crônico.
Quando você está com aquele estresse crônico, irritada com tudo, tudo é um caos na sua vida, o que está acontecendo? Você está deixando o seu cortisol lá nas alturas. E você precisa, sim, ter inteligência emocional para saber administrar esse estresse, porque o estresse, ele é, sim, administrável, né? Então você tem que buscar essa calmaria, esse entendimento. Tem um caderninho ali para você anotar o que tá fazendo você ficar estressada, tão estressada assim, né? Então é muito importante você fazer essas observações, buscar entender quais são os fatores estressantes, os fatores estressores da sua vida. Porque quando você tem clareza disso, você consegue equilibrar isso também. O outro ladrão da nossa libido, o terceiro ladrão, é a sobrecarga mental. Então, assim, você tem que ter esse controle também com o que você pensa, porque o nosso pensamento, ele rege aí a nossa vida, né? Cuidado com o que você está pensando, se você está pensando sempre aqueles mesmos pensamentos do dia anterior, se aconteceu alguma coisa, né? Um conflito, alguma questão chata, desgastante, você volta sempre no passado, sempre no passado, sempre no passado. Você não vai querer viver o seu momento hoje, o seu momento de futuro, você não vai conseguir fazer planejamento, né? Então, tomar cuidado com isso também, com a sobrecarga mental. A gente tem sim que cuidar da nossa mente, né? Deixar ela arejada, os nossos pensamentos equilibrados. E o outro ladrão é a desconexão emocional. Então, muitos casais, o que eu observo aqui com as mulheres que eu atendo, é essa desconexão. Elas não têm mais essa conexão, nem afetiva, nem íntima, né? E por que isso acontece? Por conta da rotina, por conta de não saber administrar o estresse, não saber administrar o conflito. Então, daí um vai virando, ao invés de ser parceiro um do outro, vai virando meio que inimigo. O casamento passa a ser uma sociedade, uma amizade, né? Então não tem essa conexão. E quando o casal perde a conexão, perde aquele afeto, aquele carinho, não tem mais vontade realmente de trocar intimidade, né? Já não dá mais aquele beijo gostoso, aquele beijo olhando nos olhos, apreciando ali o corpo um do outro, né? Sentindo. Então eu sempre posto aqui para vocês cenas de casais para vocês se inspirarem, né? Para fazer dessa forma também, né? O beijo não é só você chegar lá na pessoa, abraçar, dar aquele beijo de qualquer jeito e pronto. Não, tem que ter aquele afeto, sentir aquele cheiro, fazer de uma forma diferente, né? Então, assim, por isso que é muito importante essa conexão. Quando o casal perde isso, gente, adeus. O casal aí vira amigo e parece que nunca mais aquilo tem graça. Mas você aprendendo a melhorar tudo isso, é possível sim você voltar. Então é isso que eu ensino aqui, é isso que eu vou ensinar hoje. Eu quero que você fique aqui até o final, que lá no final eu vou trazer para você hoje um trabalho incrível que eu desenvolvi, trouxe aqui para vocês, onde você vai realmente saber voltar e saber como voltar, ter esse brilho novamente, essa relação saudável com o seu parceiro, com o seu marido. Então, eu quero assegurar para você que isso é possível. E quando você vive isso, você vai ter uma vida plena. Ali, Rosa, é verdade mesmo, né? Gratidão, Rosa, isso mesmo. O próximo ladrão é o quê? Desequilíbrio hormonal. Uma mulher que ela não tem os hormônios equilibrados, gente, a vida é complexa. E eu já passei por isso. Foi muito triste, uma fase assim muito cruel da minha vida, onde eu tive esse desequilíbrio hormonal. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Se eu melhorei a minha vida, vocês podem melhorar também. E eu fiquei um período porque assim, eu não sabia, eu estava meio na escuridão nessa área ainda, mas quando eu entendi, busquei entendimento e vi o quanto a minha vida transformou, tudo mudou. Lembra? Talvez muitas pessoas novas aqui nunca me ouviram falar isso, né? Mas sempre nas aulas eu falo. Quando a mulher ela começa a entrar no período da menopausa, né? Menopausa é o quê? É a última menstruação da mulher. Depois, quando não tem mais menstruação, ela já entra no climatério. Isso daí vai degringolando a vida da mulher. Ela vai perdendo muitas questões. O cabelo vai ficando feio, a pele vai ficando feia,
vai ficando flácida, rugas, tá? O rosto vai caindo, parece uma coisa muito estranha, né? E eu quero trazer também para vocês o relato de várias atrizes, né, que falam sobre isso, para vocês se inspirarem também, como que a vida mudou depois da menopausa e como que mudou, voltou ao normal depois da reposição hormonal. Porque assim, ó, o que acontece? A mulher, ela sente dor na relação, ela sente desconforto, ela fica irritada, ela fica triste, ela não consegue dormir direito. É um caos geral. E tudo isso é possível sim, você voltar ao normal através da reposição hormonal com a reposição hormonal bioidêntica, que é isso que eu ensino aqui para as minhas pacientes, para as minhas clientes, e elas têm uma vida transformada através da reposição hormonal com os hormônios bioidênticos, que é o que eu uso também. E daí, assim, ó, o corpo da mulher ele simplesmente desliga quando ela está nesse período, ela não se cuida, ela não se olha. Olha o que acontece. A rotina é pesada, o estresse é alto, a mente é sobrecarregada, o casamento ele fica frio, os hormônios estão lá embaixo, então o corpo simplesmente se desliga. E mais de 400 funções no corpo da mulher, ele é afetado no período da menopausa se ela não faz a reposição hormonal corretamente. Tem questões, o risco cardíaco é gigantesco, gente. A questão de osteoporose, de perder o músculo também, né? Porque isso ele vai secando o músculo assim. Então, a gente precisa aprender muito isso e se cuidar também, tá? Então, assim, muitas pessoas falam, né? Até médicos mesmo. Ah, é normal, depois de 50 é isso mesmo, a sua vida é isso e não volta mais, tem que aceitar essa ideia, né? Talvez a sua mãe, a sua avó fale isso pra você. Mas isso é uma mentira, gente. Hoje, nessa época que nós estamos, com muitos estudos, muitas tecnologias, a mulher ela pode sim ter uma vida plena, ela chegar nos 80 anos, 90, 100. A minha meta de vida é 100 anos e eu quero chegar lá muito plena. E isso é possível sim. Então, quando você não cuida, isso não é normal, você está negligenciando com o seu corpo. Oi, Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Como que você está? Então, é assim, ó, quando a libido da mulher ela tá alta, porque como eu falei, a libido ela é multifatorial, ela depende de vários fatores, não é só uma questão, não é só hormonal, não é só fadiga, não é só falta de suplementação, não é só desconexão com o parceiro, é um conjunto de várias coisas e tudo isso a gente analisa juntos, tá? Então, assim, quando a sua libido tá alta, os seus hormônios, é sinal que os seus hormônios estão equilibrados, então tá tudo ok com você. O seu corpo está nutrido porque você vai usar os fitoterápicos, as vitaminas da forma correta. A sua mente ela está tranquila porque você vai ter inteligência emocional para administrar o conflito. Você vai passar por um furacão, mas você vai falar, ok, vou resolver isso da melhor forma possível. Agora, quando você está em desequilíbrio, quando você está aí nesse período com a cabeça toda pirada, você não vai conseguir passar com o equilíbrio emocional correto, tá? Então, por isso que é importante você cuidar dessa questão também. Aí o seu relacionamento está vivo, então quando uma mulher tem essa energia da libido aí circulando no corpo dela de uma forma correta, o relacionamento também é maravilhoso, gente. Não tem conflito, ela gosta de ter intimidades, porque quando uma mulher ela gosta e ela tem intimidade com o parceiro dela, ela vai ter o quê? A pele vai ficar mais bonita, ela rejuvenesce, ela se sente bem, né? Então isso é maravilhoso. É isso que eu vou ensinar aqui para vocês também. E você se sente presente na sua própria vida, né? Então você não vai ter mais aquela sensação assim, ai, me sinto acabada, me sinto sem ânimo, me sinto desanimada, parece que a vida acabou, 50 anos para mim já é o fim, né? Essa doença, hein? Eu já ouvi falar assim, as mulheres aqui falam, essa doença, essa menopausa maldita, gente. Isso é por falta de conhecimento, isso é por falta de cuidado, porque você pode sim passar por esse período de uma forma plena, esplêndida e ó, com muita juventude, viu?
Nada de se sentir aí velhona, 50 anos, acabada, não. E quando a libido cai, né, gente? Socorro, algo tá errado. E a gente pode consertar isso. É o corpo gritando que você precisa de ajuda. Lourdes, boa noite, seja bem-vinda. Então, assim, por isso que eu digo que a libido, ela não é só hormônio, ela não é só emoção, ela não é só corpo, ela não é só conexão, ela não é só nutrição, ela não é só história de vida, ela é múltiplos fatores, né? Onde que nós vamos analisar juntas sistemicamente tudo que está errado. Agora eu quero que vocês me falem aqui, mulheres, já pensou a sua vida sendo transformada e você poder desfrutar aí desse período da sua vida com muito mais leveza, com muito mais felicidade, com muito mais plenitude? Seria incrível, não é mesmo? Helena, boa noite, Helena, seja bem-vinda. E agora, gente, eu quero falar com vocês sobre os 3 Cs do casamento. Vamos ver como que tá isso aí para vocês. Eu quero que vocês escrevam aqui para mim. Qual desses aí que vocês mais têm no casamento? O primeiro C é cama. Porque assim, um casamento que não tem intimidade, ele acaba sendo uma relação de amizade, não é mesmo? De irmãos, de colegas, porque o sexo ele foi feito para ser vivido no casamento. O sexo ele traz ali a cumplicidade, a conexão, porque quando você deixa isso de lado, que você deixa de gostar disso, você abre as portas para muita questão na sua vida, não é mesmo? Então, assim, pode ser que você ou pode ser que o seu marido se interesse por outra pessoa, busque outra pessoa. Então, você tem que cuidar disso, tá? Porque quando vocês têm aquela conexão, as coisas se tornam muito melhores entre vocês, né? Então, o sexo é uma aliança divina que Deus colocou na Terra para o casal se unir, né? Então, se unir intimamente, se unir ali de uma forma prazerosa, gostosa. E o sexo, ele não é para ser feito ali de qualquer jeito, né, na relação do casal. O que eu sempre ensino aqui, que você precisa ter uma conexão legal, você precisa gostar, você precisa contar para o seu marido, né? Depois aqui na aula eu também vou trazer isso. Como que você precisa aí falar para o seu marido que você gosta? Não pode ter vergonha de falar para ele o que tá bom, o que que você gosta, o que que não gosta. Então a mulher, ela tem muita vergonha de falar. Mas a partir de hoje você não pode ter mais vergonha. Você tem que ensinar o seu marido o que que é bom para você, né? Que jeito que você gosta, como que você quer que ele te trate. Então isso é muito importante para a mulher também, porque por muito tempo e até hoje nós temos até mulheres mais jovens que elas têm vergonha de falar para os maridos dela como que ela quer, que jeito que ela gosta que ele faça no corpo dela, né? Então, porque o sexo ainda é um tabu muito grande hoje na nossa sociedade, né? Porque ensinaram que aquilo é algo proibido, é algo, né? Mais promíscuo, não é, gente. O sexo entre o casal, ele é maravilhoso e precisa ter muitos acordos ali para que seja bom para ambos e que seja uma vida duradoura aí para o casal, não é mesmo? O segundo C do casamento é o compromisso. O casal, ele precisa ter esse compromisso, né? Compromisso com o quê? Com as contas, né? Então, de repente, os dois trabalharem, isso é muito legal. A gente vive numa época hoje que a mulher, ela precisa também trabalhar fora, né? Porque só o homem trabalhando, muitas vezes, ele não dá conta aí de cumprir com as obrigações, né, financeiras da casa, da família. Então, por isso que é importante a mulher buscar também um trabalho, né? Ela desenvolver a missão de vida, porque todos nós, a gente vem com uma missão de vida existencial. E se a gente não entende isso e não desempenha essa missão, isso também deixa você mais triste, mais reprimida, porque você está fora ali do seu papel existencial, né? Então, buscar descobrir isso também. Aqui no programa Mulher Alfa, as alfas, elas sabem, né, o que, que é a missão de vida dela, com o que, que ela vai trabalhar para ter entusiasmo, para ganhar o seu dinheiro, para trazer rendas para dentro de casa também, né? Isso é muito legal. Quando você sabe isso, a sua vida flui muito melhor. Então, esse compromisso, né? Esse compromisso dos dois fazerem as coisas juntos, né? Definir assim, ó, como que nós vamos planejar
para comprar nossa casa? Qual carro que a gente quer ter? Para onde que nós queremos ir viajar? Quantos filhos nós vamos ter? Como que vai ser as nossas férias, né? Como que vai ser dentro de casa? Se vai trocar um móvel dentro de casa? Então tem que ter esse compromisso, sentar à mesa ali, né? Definir, ter os mesmos sonhos juntos, né? Porque se um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro, aí também o casamento ele acaba despencando. Então por isso que é importante ter esse compromisso aí do casal. Isso é muito importante, tá? E o terceiro C é a companhia, gente. Quando o casal eles têm essa companhia, um gosta de estar na companhia do outro, isso se torna mágico, não é? Porque eu ouço aqui muitas mulheres falando que não gosta, que o marido ali chega tarde de casa, vai pro bar, vai jogar bola, sai com os amigos, vai pro futebol, né? E não fica em casa. Mas por que será? A mulher, ela também ela tem que ter muita sabedoria para trazer esse homem para dentro de casa, porque quando ele se sente acolhido, quando ele chega em casa e tá aquela casa linda, maravilhosa, cheirosa, a mulher maravilhosa ali esperando ele, uma comidinha bem gostosinha, os dois cozinhando juntos, os dois, tipo, eu cozinho, você lava a louça, no outro dia troca, né? Cada um faz uma coisa, organização da casa, a mulher ensinar o homem a ser organizado, porque geralmente o homem ele não é organizado, é um pouco raro, né? O homem que se organiza, né? Por exemplo, o Geraldo às vezes ele chegava em casa e deixava roupa na cadeira, pendurado na cadeira, algumas coisas bagunçadas. E de tanto eu ensinando, ele foi aprendendo que a roupa não pode ficar ali bagunçada no meio da casa. Então, a mulher, sabe, ela tem que ensinar assim, né? O marido a ter esses compromissos. O que mais de companhia? Assistir um filme juntos, coladinho, fazer uma pipoquinha, sair de repente para ir jantar, almoçar fora, ir no shopping, ir numa natureza, né? Então, gostar da companhia um do outro, isso é muito importante também, ó, para a união do casamento. Isso é muito importante. E me fala aqui, gente, vocês que estão aqui, qual é desses Cs aí do seu casamento que tá mais capenga, hein? Porque se você não tiver esse tripé, possivelmente você não está vivendo uma boa relação. Cama, compromisso e companhia. Qual deles está pior aí na sua vida, hein? Então agora nós vamos falar o seguinte. Sobre uma notícia maravilhosa que eu trouxe para vocês também na semana passada, gente. Uma revolução para a saúde da mulher. Que isso vai ser incrível também. O FDA, que é lá no... É um órgão americano, é como se fosse a Anvisa aqui no Brasil, né? Eles reconheceram que durante 20 anos eles colocaram tarja preta no tratamento de reposição hormonal para a mulher, dizendo que é perigoso, causa câncer, risco de vida e tudo mais. Então hoje, por conta disso, mais de 85% das mulheres em época que precisam fazer a reposição, elas não fazem. Por quê? Por medo, porque ela não tem o conhecimento, ela não busca o conhecimento correto, porque a maioria das prescrições são de hormônio sintético e isso sim é perigoso, porque nós temos que usar os hormônios bioidênticos, porque os hormônios bioidênticos, eles são saúde, eles são vida, eles não vão trazer malefícios nenhum para a nossa saúde. Então hoje esse órgão americano ele retirou as tarja preta do tratamento de reposição hormonal e hoje com certeza daqui para frente vai ser um marco muito importante para a saúde da mulher. Os médicos vão falar mais sobre isso, vão orientar melhor o tratamento de reposição, então você vai ver como que a saúde da mulher vai ser revolucionária daqui para frente. Mas vocês que me seguem, que estão aqui, vão prestar atenção. Hormônios bioidênticos, nada de sintéticos. Os hormônios bioidênticos, eles são naturais, saudáveis, porque assim, os hormônios, eles são os maestros da nossa saúde, né? E os receptores são como chave e fechadura. Os sintéticos, eles não casam, eles ficam meio que assim. Agora, os bioidênticos, eles casam. É assim que são os receptores dos hormônios bioidênticos.
Então, por isso que eles circulam no nosso corpo de uma forma correta, harmônica. Os que são sintéticos, eles circulam de uma forma desarmônica. Eu quero que vocês gravem isso e entendam muito bem sobre isso. Raquel, boa noite. Helenilsa, boa noite. Que bom que vocês estão aqui, gente. Então, essa é uma novidade. Eu quero que vocês contem isso para mais mulheres. E se vocês ainda não fazem reposição hormonal, tá na hora de cuidar da saúde, cuidar da vida de vocês, para que vocês cheguem ali, né, na sua velhice, lá com 80, 90 anos, mulheres saudáveis, maravilhosas, com a pele bonita, não tendo problemas de dor. Se cair aquele tombo lá, não, vai ser mais difícil, porque quando uma pessoa mais velha cai, geralmente ela fica acamada por conta de que quebra a perna, quebra fêmur, quebra bacia, não é mesmo? Daí não consegue mais levantar da cama. Então, por isso que é muito importante a reposição, ela ajuda nessa questão também, tá? E o tripé da nossa recuperação, né? Para nossa saúde, a nossa energia e a nossa libido. Que a libido precisa, sim, de alguns alimentos internos, né? Além dos emocionais, dos internos também. O que são os fitoterápicos, que eu sempre trago aqui para vocês, que é muito importante usar, tanto a mulher quanto o homem, gente, importantíssimo usar. E aqui também no meu método eu trago para vocês a prescrição correta, eu vou analisar como que tá os seus exames para eu trazer a prescrição corretamente. O que você vai usar? Quantos miligramas? De qual fitoterápico, né? Então, nós temos o Tribulus terrestris, que ele é maravilhoso. Ele vai aumentar a nossa testosterona. Tem a maca peruana, ela vai aumentar a nossa energia, o nosso desejo. Daí eu ensino vocês onde fazer, além de colocar no comprimido, né, na cápsula ali manipulada, onde você pode colocar isso? Que tipo de chá, que tipo de suco, que tipo de shake você pode usar a maca peruana também, né? O fenogrego, ele traz o equilíbrio hormonal também. Catuaba, gengibre e tantos outros que eu sempre falo aqui para vocês também, né, gente? Os suplementos essenciais, ó, para a mulher, importantíssimo. A mulher, ela não pode ficar sem de maneira alguma. Magnésio. A gente tem vários tipos de magnésio. E isso também no meu programa Mulher Alfa, eu indico para você qual tipo de magnésio, qual que é a dosagem que você tem que usar, né? Porque o magnésio, ele vai cuidar da sua saúde cardíaca, do seu músculo, do seu sono, ele vai equilibrar. Se você tem alguma dor, ele vai melhorar tudo isso também, então é maravilhoso. Ômega 3 também fundamental para nós mulheres. Maravilhoso, ele é um anti-inflamatório, ele vai cuidar da nossa saúde cardíaca também. A vitamina D. Como será que tá a vitamina D de vocês, hein? Alguém aqui sabe? Porque geralmente a maioria das mulheres, gente, está 20, 23, e isso ele traz assim muitos malefícios para a sua saúde. Se a sua vitamina D está nesse nível aí, senhor, nós temos que corrigir isso urgentemente, tá? Porque a vitamina D, ela é um hormônio, na verdade, né? Todo mundo fala de vitamina, mas é um hormônio. E esse hormônio, ele vai cuidar ali das suas células para que você, a sua imunidade, ela seja totalmente blindada. Então, se você aí está sentindo fraqueza, se você sempre está com inflamação, se você sempre está com gripe, dor de garganta, dor de ouvido, aquela tosse que não passa, pode ter certeza que a sua vitamina D está abaixo. O que eu gosto de deixar? Ela em 80 mais ou menos, 60, 80. Aí sim você vai ter mais energia, você vai ter mais saúde, mais disposição. Então por isso que é importante você conhecer sobre isso também. Tânia, boa noite. Nájila, boa noite. Vera, gente, sejam bem-vindas aqui. Já vamos convidando mais gente para participar aqui da aula, tá? E também o tripé, né? O outro tripé são os hormônios bioidênticos. A gente precisa da testosterona. Geralmente, assim, falar que testosterona é um hormônio de homem, mas não. Testosterona é um hormônio que a mulher precisa, sim. Ela vai dar disposição, ela vai melhorar a sua musculatura, ela vai melhorar o seu pico ali de desejo sexual também. Então, isso é muito, muito importante, tá? O estrogênio, ele é maravilhoso, você precisa ter o estrogênio circulando em você. A progesterona, a melatonina também são hormônios imprescindíveis na saúde da mulher. Então, você
Se você não sabe como que estão os níveis desses hormônios, nós precisamos entender através de exames. Muitas vezes os exames eles não trazem ali algo assim super fidedigno. E como que eu avalio isso? Pelos seus sinais e pelos sintomas, as coisas que você relata para mim, o que você está sentindo, daí eu vou te falar, isso aqui é falta de testosterona, né? Esse sentimento é falta do estradiol, né? Isso é falta da progesterona. Quando você tem lá ressecamento vaginal, o que que é? Falta do estradiol, ele vai fazer isso, né? Então, muitas mulheres aqui sofrem com isso também. E quando a mulher ela tem ressecamento, que ela não tem a lubrificação ali na hora, né, de namorar com seu marido, ela vai achar péssimo, porque dói, porque é chato, porque a coisa não desliza. Então é horrível mesmo. Então por isso que você tem que se cuidar, sim. Isso é possível, né, gente? E agora, vamos falar de um assunto que eu já falei com vocês esses dias atrás. O que que é importante para nós mulheres? E talvez você negligencie isso, talvez o seu marido negligencie isso, mas você vai aprender aqui hoje, você vai ensinar ele como que você quer que ele haja com você daqui para frente. O corpo da mulher, para ele ficar ali num estágio bom, para que você possa, né, atingir o seu nível de prazer, para que você possa ter o orgasmo, né, que muitas mulheres não conseguem atingir esse nível, é porque o corpo dela não está sendo bem manipulado, não está tendo preliminares. Então, a mulher ela precisa disso. Muitos relacionamentos, tem um na hora do sexo ali é aquela coisa chata, dá um beijinho de qualquer jeito ou nem isso, deita lá e já acontece a penetração propriamente dita. E a mulher, ela não quer isso. Ela quer que seja diferente, né? Ela quer receber carinho durante o dia, ela quer receber um elogio, ela quer ser bem tratada, ela quer colocar uma roupa e esse marido elogiar, né? Que ele fale coisas para ela. Durante o dia, vocês podem, né, falar o que, que vocês estão com vontade de fazer um com o outro à noite, né? Então, tudo isso vai despertando o desejo. E chegando na hora ali da preliminar, você vai estar muito mais preparada, né? Então, isso que é importante. Eu fiz até um vídeo explicando a importância da preliminar. Se você não assistiu, você vai lá e assista, né? Porque a mulher precisa disso. A mulher, para ela ficar ali preparada, ela precisa tipo umas 4 vezes mais de sangue do que o homem, né? O homem é muito fácil, é muito rápido, agora a mulher não. Demora bastante tempo. Então esse homem ele vai ter que ter habilidade, né? Ver quais as partes da mulher que ela gosta mais de ser tocada, é no pescoço, é no peito, né, no seio, é ali na parte íntima, na parte ali do clitóris, que é um órgão muito sensível para a mulher, é importantíssimo o homem saber acariciar essa região, porque se a mulher não receber o carinho adequado, né, no corpo dela, de uma forma certa, aquilo vai ficando chato, vai ficando desgastante, vai ficando sem graça. Então, possivelmente, muitas mulheres que estão aqui, que falam para mim durante todo o tempo que a gente está conversando aqui no Instagram, que não tem libido, que a libido caiu. Como que é esse relacionamento seu e do seu marido? Como que ele cuida de você? Como que ele faz essa preliminar em você? Como que ele prepara o seu corpo? Ele é carinhoso? Ele é, né? Ele sabe manipular o seu corpo? Então, vamos pensar sobre isso. E se ele não souber, você precisa ensinar. Ele vai ficar feliz quando você ensinar isso para ele. Ele vai ficar assim: nossa, eu quero aprender, eu quero te dar prazer, eu quero te fazer uma mulher incrível, porque os homens eles gostam disso, né? Eles ficam felizes quando eles conseguem fazer a mulher dele feliz na cama também. Então, isso para o homem é muito importante. E é um papel seu, mulher, contar isso para ele. Como que você gosta, né? Então, a partir de hoje, não tenha mais medo. Aprenda aqui comigo como que é nos vídeos que eu faço. E daí você fale para ele como que você gosta, que você quer mais preliminar, mais toque, mais paciência, né? Então você não quer só aquela questão daquele sexo chato, rapidinho, você quer algo mais de conexão com ele. Aí você vai se sentir muito melhor também, tá? Porque assim, ó, a mulher quando ela não sente isso, ela acaba, como eu disse, não tendo lubrificação, né? E daí a pressa causa isso, né?
E a mulher, ela só floresce com presença. Então, por isso, vamos aprender a ter essa presença, né? E assim, a mulher sozinha, gente, ela não consegue isso, né? Porque muitas vezes você não sabe nem como começar. Ai, por que que eu tô com a minha libido baixa? Por que que eu não tenho mais conexão, né? Por que que eu não gosto mais de beijar meu marido? Por que que eu não tenho mais desejo nem por mim, né? O que que tá acontecendo com a minha vida? Então a mulher, ela não sabe disso, porque sozinha a gente não chega a lugar nenhum. Então por isso que nós precisamos sim da ajuda uns dos outros, né? De quem já passou por isso e que trabalha com isso, que nos ajuda como nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, isso é muito importante, a gente ter alguém para nos orientar, ter um mentor, um terapeuta, né, que vai trazer para você a receita pronta. Porque assim, quando você vai fazer um bolo, se você vai fazer muitas vezes da sua cabeça, você não sabe fazer, você vai colocar a medida toda errada, não vai dar certo. Agora, se eu te trouxer a receita certinha do bolo, você seguir ali o meu passo a passo, como eu vou explicar para você que jeito que faz aquilo, que jeito que é, como que você tem que fazer cada etapa, tudo, o bolo vai ficar melhor, não é mesmo? E assim é com a sua vida. E essa que é a minha proposta, a minha ajuda que eu trago aqui para vocês, né? A forma como eu trabalho com as mulheres. E quanta transformação, gente. Elas saem assim impactadas. Então, todas as mulheres que passam pelo meu programa Mulher Alfa, elas falam: Uau, Ana, que transformação. Se eu soubesse disso antes, né? Se eu tivesse tido essa coragem de falar antes dessa forma, ou se eu soubesse que isso, né? Esse suplemento, essa forma de agir iria transformar minha vida, eu já teria feito isso há muito tempo, eu não teria perdido tanto tempo da minha vida dessa forma como eu perdi. Então, por isso que sozinha você não chega a lugar nenhum, mas juntas nós podemos sim nos unir nesse movimento de mulher alfa e você ser uma mulher linda, maravilhosa, incrível a cada dia que passa. E acabar com esse pensamento assim, nossa, 50 anos, eu tô no fim da vida. Isso é uma mentira, tá? Então eu posso te assegurar isso. E daí, gente, para ajudar vocês em todas essas questões, eu trouxe aqui, eu sistematizei um produto maravilhoso para vocês, principalmente nesse mês de novembro, né? Esse mês aí de Black, que todo mundo fala em promoções, oferta. Eu trouxe algo muito legal que você não pode perder. É uma coisa assim que vai transformar a sua vida. E eu quero explicar isso para você agora, tá? Então eu quero que você preste bastante atenção, depois você revise essa aula e venha comigo para que eu possa ir te levar para um próximo nível, para que você seja uma mulher incrível, onde você passar todo mundo a falar: meu Deus, o que que aconteceu, né? Francisca, o que que aconteceu com você? Eleusa, o que está acontecendo com você? Então, isso é possível sim, você modificar a sua vida e a gente vai fazer isso juntas, tá? Então, assim, o que que é esse programa? É um programa que ele é bem curto, mas ele é potentíssimo. Ele se chama Alfas em Chama, a sua porta para renascer. A mulher que ela decide se tratar, ela renasce. Se eu não tivesse me tratado lá atrás, se eu não tivesse feito os tratamentos corretos, se eu não tivesse um mentor, alguém também que me orientasse, como que eu ia estar? Gente, envelhecida, acabada, desanimada, destruída. E é isso que eu quero trazer para vocês, essa juventude, esse vigor, esse poder que um dia eu recebi e isso eu quero repassar para vocês, tá? Então, a mulher que ela se decide transformar, ela domina a própria vida. E quem aqui não quer isso, né, gente? Qual mulher não quer isso? Qual mulher não quer se olhar no espelho e se sentir linda, maravilhosa, ter ânimo, ter disposição, né? Sorriso, para qualquer situação ela tá bem. E isso é possível sim. Oi, Lúcia, boa noite, como que você está? Então, assim, por isso que eu criei esse programa para vocês especial agora, nesse mês de novembro, que se chama Alfa em Chamas, para mulheres que estão cansadas de sobreviver e querem viver. E quem aqui não quer viver, não é mesmo? E como que vai fazer para reacender aí essa mulher em chamas, né? Para reacender essa mulher alfa dentro de você? Olha só que legal. Nós vamos fazer um acompanhamento juntas durante 3 meses. Nesses 3 meses, em grupo, a gente vai ter um acompanhamento a cada 15 dias,
às 8 horas da noite. Então eu vou trazer um tema para vocês e vocês vão trazer todas as dúvidas que vocês tiveram. Mas antes disso, eu vou fazer uma anamnese com vocês, para cada uma de forma individualizada, para entender o seu momento. O que você está sentindo, qual que é a sua maior dor em relação à sua saúde, em relação ao seu relacionamento, às suas emoções. Eu vou trazer um plano para você, um plano de o que está acontecendo, o que nós vamos mudar, quais os fitoterápicos você vai ter que tomar, já vai sair com a receita para você fazer na farmácia, vou te orientar em relação aos seus hormônios, para que você saiba qual hormônio está faltando no seu corpo, vou te trazer os suplementos corretos, fitoterápicos corretos, e também nós vamos cuidar da sua emoção para que você tenha inteligência emocional de saber lidar com os seus conflitos, inteligência emocional para saber lidar no seu relacionamento. E quando a mulher ela tem isso, ela se torna uma mulher sábia e ninguém mais segura essa mulher, tá? Então, tudo isso que a gente vai ver, ó. 6 encontros quinzenais com acompanhamento individualizado, né, dentro do grupo. Você terá a sua anamnese individual, completa. Vai entender sobre seus hormônios, as suas emoções, a sua rotina, as crenças sobre sexo. Muita mulher tem crenças sobre sexo, né? Até esses dias atrás, um esposo me perguntou: a minha mulher, depois que eu faço oral nela, não gosta de beijar. Então, o que é isso? É uma crença, gente. Porque, assim, a nossa parte íntima, ela é tão limpa quanto a nossa boca, tanto da mulher quanto do homem. Então, assim, talvez ela tenha nojo porque cresceu com a mãe falando assim, esse lugar é sujo, não pode pôr a mão, não pode pôr a boca, cuidado, né? É um lugar muito sujo, muito inadequado. E não é isso, gente. É um lugar maravilhoso, é um lugar lindo, né? Que a mulher, ela precisa, assim, se amar e se gostar. Então, quando a mulher ela não gosta que o homem beije ela depois que ele faz oral nela, ela tem essas crenças, né? Crença que a família colocou, crença de que é sujo, crença de que não pode, crença de que vai ter nojo. Então, temos que desmistificar essa crença aí, tá? Histórico sexual, então eu vou entender como que é o seu histórico, né? O seu padrão do seu casamento. A gente vai ter um plano personalizado completo para vocês mulheres, ó, com o suplemento certo, com os fitoterápicos personalizados, vai ter um mapa hormonal, qual hormônio que vai ser melhor para você. A gente vai ter um protocolo alimentar também, porque eu vou trazer para você quais alimentos, né, vai potencializar a sua libido, quais alimentos que não são bons, quais as medicações que interrompem ali essa libido. Então você vai ter isso tudo certinho para você, tá? Um protocolo de movimento sobre atividade física, porque a mulher precisa disso também, fazer algum tipo de atividade física. Um protocolo emocional, vai ter essa reconexão com a libido e as estratégias para reaproximação aí do seu parceiro, do seu marido. Isso é muito legal, não é mesmo? A gente vai ter o quê? Um grupo também de suporte no WhatsApp, onde nós vamos poder interar, uma vai compartilhar a dor com a outra e todo mundo vai se ajudar. Porque uma comunidade de mulher alfa é uma comunidade de mulheres que querem sim se renascer para uma vida nova, uma vida de prazer, uma vida de sexualidade, uma vida de abundância, e isso vai ser transformador. E também, olha só, eu vou trazer de bônus para vocês os meus melhores e-books, que eu sempre falo aqui para você, você vai receber de bônus isso. O e-book Menopausa Sem Tabu, onde você vai entender tudo sobre a parte hormonal, tirar todas as suas dúvidas. Aquele e-book maravilhoso que eu tenho de receita, gente, aquelas receitas incríveis, onde eu ensino garrafada também, ritual, para você potencializar. Porque tudo na vida nós precisamos fazer com ritual. Quanto mais você coloca energia ritual naquele alimento que você está ali produzindo, aquilo potencializa. E você vai aprender isso. Talvez você nem saiba, mas é assim que funciona, tá? O meu e-book também de Manual do Orgasmo da Mulher, onde você vai aprender sobre tudo isso. E o e-book Mulher Sábia, onde você vai aprender inteligência emocional e como transformar o seu lar através da sabedoria feminina, tá? Então, tudo isso você vai ganhar de bônus. E olha só, o valor desse programa, desse acompanhamento, é R$3.000. Mas hoje
aqui por conta do mês de novembro, da Black, para prestigiar vocês que estão sempre aqui comigo, eu fiz um valor ultra especial, imperdível, gente, de R$ 3.000, mais os bônus ainda dos e-books, né? Se você for ver que eu sempre coloco aqui os links, você sabe o valor dos e-books. Mas hoje tudo isso, esse acompanhamento ali de 3 meses, 6 sessões em grupo, o seu protocolo, tudo certinho, vai ficar por um valor de R$ 500. Olha só que incrível, você pode transformar a sua vida pelo valor de uma sessão de terapia para você receber 6 sessões de terapia, não é mesmo? Esse é um presente meu para vocês agora de final de ano, do mês de novembro, da nossa Black maravilhosa, que você não pode ficar de fora. Porque quando você se dá essa oportunidade, se dá esse presente, você vai ter muito mais fluidez. Você vai melhorar o seu trabalho, você vai, tipo, ser mais criativa. Uma mulher criativa, ela ganha mais dinheiro, ela tem mais, assim, intuição de o que ela vai fazer para produzir mais, para ter um ganho melhor, né? Então, tudo isso você melhora também com esse programa Mulher Alfa, Mulher em Chamas, tá? Então, assim, eu quero que vocês assistam novamente depois desse replay, venham participar comigo. Amanhã eu vou postar aqui de novo nos stories, vou deixar o link para vocês desse programa maravilhoso aqui da Black, né? Alfas em Chamas. Hoje eu quis trazer para apresentar para vocês também que é possível sim você melhorar a sua saúde, melhorar a sua libido, a sua conexão, melhorar a sua sexualidade. Porque uma mulher, quando ela tem essa questão da relação sexual em dia ali com o marido dela, com conexão, isso é energia de vida, é uma energia transformadora. Você vai se sentir melhor, você vai ser mais produtiva, o casal ele vai ter essa conexão. O sexo, quando ele é bem assim, de conexão mesmo, o casal ele ganha muito mais dinheiro com isso também, porque o sexo ele tem essa ligação com o ganho material também, não sei se vocês sabiam disso. Então, casais que se dão bem, mas com uma conexão verdadeira, gente, não é uma conexão de qualquer jeito, tá? Uma conexão meio desvairada, tal. É uma conexão da forma correta. Então, essa conexão ela liga o fluxo dos dois, né, com o universo, porque o universo é abundante. Então, o casal ele acaba extraindo ali do universo essa abundância, e isso é incrível. Oi, Vanilza, boa noite, Cícer, Esmeralda, sejam bem-vindas, gente, que legal vocês aqui, viu? Noelma, Elísia, chegaram quase no finalzinho, que já tô quase terminando, mas depois assistam o replay, eu vou deixar o replay aqui para vocês assistirem. E eu quero saber, gente, alguém tem alguma dúvida? Coloca aqui para mim. E eu amo responder a mensagem de vocês também, que vocês colocam lá no, né, no meu direct, quando vocês deixam também nas postagens. Então, assim, chegando agora do trabalho, ó, Noema, que legal. Eu também trabalho até bastante tarde, mas hoje nós paramos cedinho os atendimentos para eu fazer essa aula com vocês, tá? Janalice, boa noite, gente. Eu amo como vocês interagem aqui comigo, viu? É maravilhoso poder conversar com vocês, poder orientar vocês, transformar a vida de vocês. Marisa, Fernanda, boa noite, gente. E assim, toda vez que vocês tiverem também alguma dúvida, pode me perguntar lá no direct, tá? Então isso é muito gratificante. Então toda vez que eu também fizer as postagens lá nos stories, interajam. Eu gosto muito de saber como que tá, né? Aquela última pergunta que eu fiz é como que é a conexão entre vocês? De 0 a 10, tal? Então isso é muito legal para a gente ir balizando aqui como que é, né? Como que é a vida de vocês, para que eu possa trazendo mais conteúdos para ajudar vocês a serem cada dia melhor e melhorar o relacionamento. Alguma pergunta, gente? Tá todo mundo quietinho, não é mesmo? Bom, então é isso. Quem chegou aqui no final, vou pedir para assistir o replay, compartilhar com o maior número de amigas possível, gente. As mulheres, elas precisam dessa informação, elas precisam colocar voz, né, no prazer delas, precisam viver intensamente
o seu prazer sexual, o seu prazer de vida, a sua energia. Não pode mais ser uma mulher caladinha, quietinha, aceitando tudo. Ai, tá bom, assim, ai, vou fingir que eu tive um orgasmo, fingir que tá tudo bem, que eu gosto, ou fingir que tô com dor de cabeça. Não, a gente precisa falar quando tá bom e quando não tá bom. Isso é muito importante. Isso ajuda os seus maridos a serem homens melhores para vocês também, tá? E tudo com jeitinho, é tudo isso que eu ensino vocês também no meu método. Como falar? Que jeito falar? Então vocês aprendem tudo isso também para que não tenha aquele ruído, né, no relacionamento, porque o homem ele gosta de ouvir, mas de uma forma mais certa, né? Então vocês aprendem essa sabedoria também, né? Tânia, aqui o que você falou, que probiótico deve tomar para ter essa libido de volta? Tânia, você está aqui desde o início? Porque assim, eu trouxe para vocês que a libido ela é uma questão multifatorial, né? Então, assim, nós precisamos entender de uma forma bem sistêmica o que está acontecendo com a sua vida, porque talvez não seja só você tomar um fitoterápico, você usar um hormônio, então nós temos que ver em vários aspectos o que está acontecendo, né? Como que está a sua vida, como que está o seu relacionamento, para que daí sim eu possa te conduzir para um nível muito melhor. Porque não tem uma única receita, toma isso que vai dar certo, faz isso que vai dar certo. Não. É algo sistêmico onde eu analiso, e daí sim, o conjunto dessa análise, você seguindo ali as minhas orientações, com certeza você vai ver uma transformação maravilhosa. Tá bom, Tani? Então, se você não assistiu completa a aula, assista. Depois você manda uma mensagem para mim, tá? Ivanice, boa noite também. Gente, então a minha mensagem para vocês de hoje era essa. Estou muito feliz, tá? De ter feito aqui essa aula com vocês. Todo mês eu pretendo vir aqui para a gente conversar bastante. Se vocês também quiserem algum assunto mais específico, me peça, que daí eu trago algo mais específico para vocês também, tá? Então, para mim é uma honra imensa ter vocês aqui me acompanhando todos os dias nas minhas postagens. E estou muito feliz de ter vocês aqui. Benate, Taline, Cleide, sejam bem-vindas. Já estamos chegando ao final, mas aí vocês assistam o replay, tá? Silvana também, que daqui a pouquinho eu já vou deixar o replay rodando. Não é uma boa noite, gente. Gratidão, tá? Então, assim, gratidão por vocês estarem aqui comigo, por vocês terem me acompanhado aqui hoje, tá? E eu quero desejar a vocês que a vida de vocês seja intensa, que vocês se sintam mulheres incríveis, maravilhosas, abençoadas, que vocês se olhem no espelho e se sintam assim, meu Deus, como eu sou linda, como eu sou maravilhosa, como eu sou incrível, como que eu cuido da minha família de uma forma espetacular, como eu cuido do meu corpo, como eu cuido do meu cabelo, da minha pele, eu tenho ânimo, eu tenho energia, eu tenho vigor, então é isso que eu desejo para vocês, é isso que eu estou aqui, a minha missão de vida é essa, tá? Transformar a vida de vocês, mostrar que é possível, porque muitas vezes vocês pensam assim, quando eu falo de ir para academia, né? Muitas falam assim, nossa, eu preciso começar. Então, muita gente está me falando esses dias que eu venho postando, né? Que eu faço muitos anos que eu faço academia de segunda a sexta, então assim, o que eu explico? Gente, não é fácil, mas você tem que ter esse hábito. Se você se habituar ali 21 dias sem parar repetidamente, o seu corpo ele vai se acostumar, tá? E a sua saúde vai te agradecer. Porque a atividade física também, ela produz a testosterona de uma forma natural, ela vai te dar disposição, você vai se olhar no espelho, vai ver o seu corpo ali se moldando, né? Então, isso é muito importante. Então, muitas mulheres falam assim, mas eu não tenho ânimo. Não tem ânimo porque você não começou. Mas se você seguir as minhas orientações, seguir a forma como eu te explico, que é de uma forma muito leve, a sua vida vai se transformar com toda certeza, tá bom? Então, gente, coração, amo vocês, um beijo e até a próxima aula. Gratidão por me seguir, vai me seguindo. Eu amo quando vocês deixam like, quando vocês interagem nas postagens também, tá bom, gente? Um beijão, gratidão a todos que estão aqui, tá? Até mais!